Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo, dando continuidade a essa série de vídeos que fala sobre a Primeira República ou República Velha, nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu depois da proposta, né, do presidente da República, do prefeito do Rio de Janeiro, nesse processo de modernização da capital federal. Lembrando que nesse período a capital federal do Brasil, ou seja, a capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreve no canal porque isso é fundamental. Se você ainda não deu aquele like massa, não deixa de dar essa curtidinha e também ativa as notificações porque isso é importante. Sem mais delongas, vamos falar sobre o processo que modernizou a capital do Brasil, tá certo? Junto com a República, junto com a proposta republicana, chegaram também algumas propostas de modernização, principalmente ou partindo da capital. Nesse período, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, a proposta de modernização incluía, tá, uma higienização dessa cidade, tá certo? Junto com essa higienização, nós teríamos ali que demolir, teríamos que tirar vários casebres, né? Várias, como é que eu posso falar? Acomodações que circundavam a capital do Brasil nesse período. Essas pessoas, muitas delas foram jogadas para morros, muitas delas foram jogadas para as zonas periféricas, dando origem a quem diga, inclusive, ao processo de favelismo, certo? Mas o ponto que eu gostaria de frisar, lógico, deixando bem claro que isso também é importante, que, como eu já falei, há quem diga que o processo de favelismo no Rio de Janeiro começa exatamente no início do século XX, quando há essa dispersão dessa população na capital federal. Além dessas demolições, além de tentar, né, fazer com que o Rio de Janeiro ficasse sendo um exemplo para o resto do Brasil, havia também uma proposta de tentar diminuir algumas epidemias, tá certo? Nesse período, o Brasil vivia com epidemias de várias doenças, entre elas a varíola, entre elas a febre amarela e até mesmo a peste bubônica. Então, qual foi a proposta do então prefeito do Rio de Janeiro? Lógico que ele era cobertado, ele era também direcionado pelo presidente da República, nesse período era Rodrigues Alves, para tentar sanar ou pelo menos diminuir essas epidemias. O foco inicial vai ser exatamente conter uma epidemia de varíola, que já havia matado algumas milhares de pessoas, certo? E aí, tentando resolver esse problema, o presidente da República, ele vai instituir como diretor-geral de saúde, tá? Lembrando que hoje a gente chama de ministro da saúde, mas nesse período era chamado de diretor-geral da saúde, um doutor, um sanitarista, chamado Oswaldo Cruz, exatamente. E nesse processo de higienização, nesse processo de contenção dessas epidemias, como eu falei para você, nesse primeiro momento da varíola, nós vamos criar leis, né, para poder vacinar as pessoas. E aí cria-se a lei da vacina obrigatória, isso já em 1904. Certo, até aí tudo bem. Uma lei que vai fazer com que a vacina seja obrigatória. Por massa, o objetivo é exatamente esse, é conter a epidemia da varíola. Só que tem um problema. Começaram a surgir vários boatos. Entre eles, que essa vacina poderia matar os mais velhos. Entre eles, que essa vacina seria dada nas partes íntimas das mulheres. Olha para aí, papai. Imagina o enfermeiro, né, o agente de saúde, os policiais, eles entrariam nas suas casas, ou nas nossas casas, e iriam vacinar as nossas esposas nas regiões, né, íntimas. Isso gerou um boato imenso no Rio de Janeiro em 1904. E aí, a maioria deles homens, resolveram fazer, né, um tumulto. Eles não tinham armas, eram pedaços de pau,
pedaço de pau, pedaço de pedra, pedaço de qualquer coisa que aparecesse na frente, mas o objetivo era dizer que não estava satisfeito com aquela obrigatoriedade da vacina. Lembrando que alguns países da Europa, com o objetivo também de conter algumas doenças, já tinham aplicado essa obrigatoriedade. Lógico que lá não teve essa mesma consequência, não teve essa mesma repercussão. Exatamente, estamos falando sim da revolta da vacina. Essa revolta da vacina, na verdade que perdurou por alguns dias, tinha o objetivo de deixar bem claro para o presidente, para o prefeito do Rio de Janeiro e para as autoridades locais e nacionais que eles não estavam satisfeitos com essa obrigatoriedade, tá certo? Esse episódio ficou conhecido como Revolta da Vacina. A pressão foi tanta da sociedade carioca que eles acharam, né, melhor revogar essa lei, tá certo? Mas fica aí a dica, estamos vivendo um momento complicadíssimo, mundialmente falando, né? Uma pandemia, e espera-se que daqui a algum tempo nós tenhamos aí medicamentos, nós tenhamos vacinas que possam resolver esse problema. Mas a revolta da vacina em 1904 ficou marcada na história da Primeira República e também na história do Brasil. Dentro desse processo de modernização, também teve lugar, né, para uma revolta dos marinheiros. Por que revolta dos marinheiros? Porque, na verdade, os marinheiros eram um prolongamento da sociedade. Na verdade, é o seguinte, a maioria dos soldados, né, dos praças, eles eram afrodescendentes. E os oficiais eram famílias ricas, famílias de brancos. E a Marinha, no início do século XX, se modernizou, comprou navios novos da Inglaterra, mas o seu regimento disciplinar era o mesmo de antes da República. Ou seja, colocava os marinheiros como, né, escravos dos oficiais. Eis que surge uma revolta chamada Revolta da Chibata. Há quem diga já hoje, né, para não ter um sentido aí pejorativo, a revolta contra a chibata. Por que isso, Júnior? Negão, simples. Como os oficiais se achavam que os praças, os marinheiros eram escravos, eles castigavam esses marinheiros com castigos corporais. Além do mais, eles tinham uma alimentação horrível, um soldo baixo. O soldo que eu estou falando é o salário base, que era muito baixo, tá? Tudo era muito ruim na Marinha nesse período. Então, quando foi certo dia, em uma viagem, o marinheiro foi castigado e ele foi castigado simplesmente, se liga galera, se liga, simplesmente a 250 chibatadas. Negão, é bronca. E aí surge essa sublevação, essa revolta, que vai ser encabeçada pelo almirante negro, João Cândido, tá? Propondo o quê? Melhorias na Marinha brasileira. Eu sempre brinco com a Marinha e digo que normalmente a estratégia sempre foi a mesma. Pegava-se um navio, nessa oportunidade eles pegaram 2, inclusive, navio, e apontaram para a capital federal, ou seja, para o Rio de Janeiro. Se vocês não atenderem às nossas reivindicações, o pau vai cantar, vai ser bombardeado. E aí o governo federal, né, disse, não, vamos fazer, vamos sim. Essa revolta da vacina, em 1910, marcou exatamente esse processo, tá, que fez com que os marinheiros fossem atendidos. Na verdade, uma observação aí, o governo federal disse, marinheiros, acabem com a revolta, entreguem os navios aos oficiais, que nós vamos anistiá-los, que nós vamos melhorar as condições de vida, inclusive vamos acabar com os castigos corporais. Pergunto a vocês, vocês acham que o governo federal atenderam essas reivindicações? Não, papai. Muito pelo contrário. Aqueles que foram, né, os precursores, os mentores do movimento, foram castigados. O próprio João Cândido, ele foi, né, preso, foi expulso da Marinha, tá, e morreu aos 89 anos como um mero vendedor de peixe no Rio de Janeiro. Percebam, tá? Então, a Marinha disse, o governo federal disse, eu vou resolver o problema dos marinheiros, eu vou melhorar as condições. Os marinheiros recuaram na revolta e eles não fizeram nada.
Então, só para a gente reforçar isso aí, revolta da vacina, 1904, revolta da chibata ou revolta contra a chibata em 1910. E agora, Júnior, o que é que a gente vai falar? Negão, quando o Brasil começou esse processo de republicanismo, nessa primeira república, cresceu muito também o movimento operário no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Quais eram as grandes cidades nesse momento? As cidades que receberam muitos imigrantes no final do século XIX, né? Com a indústria cafeeira, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essas cidades se tornaram grandes metrópoles, grandes centros operários. Surge ou começa a surgir alguns movimentos contrários às imposições dessas indústrias, dessas empresas, dessa burguesia industrial. Parece que no século XX o Brasil estava vivendo o que outrora, no século XVIII, a Inglaterra havia vivido. Então, na verdade, o século XX do Brasil marca um momento que nós vamos ter um crescimento industrial muito grande, até porque há um investimento dessa administração nacional, certo? Mas vão surgir correntes que vão tentar melhorar as condições desses trabalhadores, principalmente a questão da carga horária. Galera, pelo amor de Deus, nesse período tinha trabalhadores, operários que trabalhavam dentro das fábricas, bem, sem nenhuma segurança, sem aqueles ambientes abafados, né, cheio de insalubridade, trabalhavam de 14 a 16 horas. Uma das bandeiras mais defendidas, tanto pelos socialistas quanto pelos anarquistas, que vão ser as duas correntes que vão se defender, né, que vão se levantar nesse período no Brasil, é a questão das 8 horas diárias de trabalho. Então, vão surgir movimentos, e aí eu destaco para vocês que no Rio de Janeiro vai ser muito maior o movimento socialista, e em São Paulo vai ser o movimento anarquista. Começam a surgir vários congressos, várias reuniões, formações de sindicatos, com o objetivo de lutar por essa causa do operariado. Um detalhe importante: a maioria dos trabalhadores, né, dos operários que trabalhavam no Brasil nesse período, eles eram italianos, portugueses e espanhóis. E o que é que o Brasil fez? O Brasil fez uma lei chamada de Adolfo Gordo, dizendo que o estrangeiro que fizesse greve, que se rebelasse, que fizesse alguma coisa contra, né, as empresas, as indústrias, eles poderiam ser, né, expulsos do território nacional, expulsos do Brasil. E digo mais, alguns milhares foram expulsos, tá certo? Mas, mesmo assim, esse movimento cresceu muito. O auge, considerado o auge, o ápice, né, desse movimento operário na Primeira República, foi exatamente 1917, onde nós vamos ter uma grande greve. Se eu me lembrar direitinho, 1917, o que é que o mundo está vivenciando? O mundo não, João, o mundo é demais. Mas a Rússia está vivenciando uma revolução socialista. Lembrando, há historiadores que já falam em duas revoluções, até porque ocorreu duas revoluções. Ocorreu a Revolução de Fevereiro de 1917, onde ela vai ser liderada pelos mencheviques, e a mais radical, a de Outubro de 1917, que foi liderada pelos bolcheviques. Ou seja, esse idealismo dos bolchevistas, chegam ao Brasil, tá? E aí nós vamos ter, né, a criação em 1922 do PCB, ou seja, Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a coluna Prestes, a gente vai falar sobre os movimentos militares, tá? Inclusive, a nossa próxima aula vai fechar essa parte aí da Primeira República, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre Luiz Carlos Prestes, que por muito tempo ficou à frente desse Partido Comunista. Só que, quando chega no final dessa Primeira República, a questão social, ou seja, a luta do operariado, torna-se algo, ou melhor, torna-se caso de polícia, tá certo? Então a nossa aula termina por aqui hoje. Lembrando que nós falamos aí de revoltas urbanas, tá? Revolta da vacina, revolta da chibata, e também dos primeiros movimentos
do operariado no Brasil no início do século XX. E não se esqueça, se você gostou dessa nossa aula, gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Não se esqueçam também daquele velho like, porque isso só faz com que a gente cresça, né, e se fortaleça a cada dia. Beijo do gordo para vocês e até a próxima, galera. Valeu!